Salve, salve, saudações, os ao vivo, Davi Vieira, da Estante Digital, com mais um sábado de muita informação para todos nós, muita reflexão, porque a Estante Digital é isso, conhecimento, conexão e transformação. Hoje, modificando um pouco o nosso contexto, vamos continuar trabalhando as informações que processamos na última vez que estivemos aqui, onde nos foi solicitado os contatos dos amigos, sempre nos pedindo que estejamos antenados com algumas informações um pouco mais precisas no que diz respeito à nossa realidade. E hoje eu quero trazer para o nosso contexto aqui, para o nosso sábado, algumas informações que dizem respeito à nossa realidade, o que temos vivido aí nesses últimos tempos. Senhoras e senhores, o momento que nós vivemos é um momento verdadeiramente de transformação. As mudanças, elas estão acontecendo de uma forma que nós não podemos mais fugir delas. Elas vão chegar de uma forma cada vez mais profunda, cada vez de uma forma mais presente, e verdadeiramente nós vamos ter que nos preparar para novos momentos. E dentro desse desafio, hoje, por exemplo, eu estou me desafiando aqui pela primeira vez uma transmissão no Instagram e no YouTube. Então, galera do Instagram, um grande abraço, galera do YouTube também um grande abraço, sejam muito bem-vindos. Grande Wagner, um grande abraço para você aí, para toda a galera, um grande abraço mesmo. Wagner, hoje eu estou no Instagram e estou no YouTube, e vamos ver então como é que vai ficar isso aí, e o que vai acontecer. E principalmente pensando que nosso conteúdo ele deve fazer parte de um processo onde essa entrega da informação ela tem uma preocupação muito grande no que diz respeito a esse suporte que se dá ao empresário, ao microempreendedor. Então estamos aqui. Meu amigo Wagner, um grande abraço também para todo o povo de Natal, Rio Grande do Norte, já amanheceu aí forte, muita luz aí na cidade, muita força às autoridades, aos dirigentes aí desse estado, que tomem as melhores decisões possíveis no que diz respeito aí à manutenção da vida e da qualidade de vida. Tá bom? Grande abraço para você. Segue aqui a nossa live. Muito bem, Wagner. Muito bem, amigos. Todos vocês aí que estão acompanhando o nosso trabalho. A minha proposta para hoje é uma proposta muito simples e muito fácil de entendimento. Porque ao analisarmos o contexto de trabalho, nós analisamos o seguinte conteúdo. Quando eu comecei o meu trabalho de consultoria, de mentoria, havia um direcionamento muito forte no que diz respeito, talvez até pela própria maneira de que eu trabalho ainda, sou CLT de segunda a sexta, de 8 às 18, e faço muito contato com a mão de obra, com a massa, com o chamado chão de fábrica, com a massa. E esse contato, ele sempre me levou a essa preocupação no que diz respeito à formação. A formação sempre foi uma preocupação muito grande dentro desse contexto. Mas, ao fazer esse contato mais profundo com as empresas, com os empresários, e fazendo mesmo oferta de serviço, dizendo de que se trata a minha entrega, me deparei com um quadro verdadeiramente muito preocupante. E é exatamente sobre esse ponto que quero conversar com vocês. Olha só, eu estou fazendo propaganda dos meus serviços. Eu estou puxando a brasa para o lado aqui onde está a minha sardinha. E eu vou explicar o porquê. O empresário, o microempresário, o empreendedor, o executivo, o gestor, ele precisou dar resultados rápidos, a própria competitividade do sistema, a transição muito rápida com que tudo aconteceu,
desde que o empresário organizou, né, no final do século aí, XIX, o contexto da formação industrial, a formação de serviços, os produtos, o industrial, a entrega em massa, os meios de comunicação, os sistemas de vias, transmitindo que essa logística acontecesse de uma forma muito profunda, conforme ensina meu professor Lucas Mendonça. Então, dentro desse contexto todo, uma série de coisas aconteceram onde o executivo, o gestor, o gerente, né, o líder empresarial, ele precisou produzir e fazer entregas muito rápidas. E esse ponto é um ponto muito sério, porque há uma dificuldade muito grande hoje, 26 de março de 2022, de trabalharmos dentro do que diz respeito da formação desse gestor e desse executivo. Obviamente que a primeira resposta que se dá é a questão da falta de tempo, é quase um jargão, uma objeção muito natural, muito contextual, muito pontual, né, quando tratamos de fazer uma oferta, uma abordagem. Eu mesmo, né, faço contato. Querido amigo, você tem uma necessidade, você tem alguma coisa aí que é uma dor para você, você tem uma equipe, você tem um trabalho, você tem uma entrega a ser desenvolvida. Me permita, né, com o meu conhecimento, colaborar com você, me permita que nós encontremos juntos as soluções, em que eu posso te ajudar a encontrar os resultados que você tanto procura, as metas que você precisa alcançar, talvez o tempo que você não tem para sua família, para o seu descanso, para o seu lazer. Muitas vezes você demorou tanto para conquistar isso tudo aí que você conquistou agora, né, no caso do dono, e muitas vezes você não pode usufruir disso. Eu tenho uma parceria com a Dani Cavalli. A Dani Cavalli, ela se depara com uma situação muito complicada, muito complexa dentro desse contexto. Trabalhando com restaurantes, ela faz uma abordagem muito interessante quando ela comenta que uma das dores, uma das necessidades do proprietário de restaurante diz respeito exatamente a essa situação, que o dono é o empregado, né, daquele negócio dele, ele não pode se ausentar de lá. E quando você fala de logística dentro de um restaurante, aí volto novamente a essa questão das parcerias do aprendizado. O Lucas Mendonça foi meu aluno, e hoje ele é meu professor de logística. E o Lucas Mendonça, ele me alerta para um detalhe muito sério dentro disso aí, que é exatamente o tempo de planejamento. Ele às vezes é necessário que ele seja até maior do que o próprio tempo de processamento. Olha só que lição interessante para nós. Então, traduzindo isso numa linguagem de restaurante aí, com a nossa expert Dani Cavalli, a gente chega na seguinte situação. O tempo que a loja ou o estabelecimento, perdão, se mantém aberto, ele exige uma massa de dedicação, um tempo de entrega do gestor, e muitas vezes sozinho, até igual ou maior do que o tempo de atendimento. Ou seja, um estabelecimento que funciona só à noite, vamos falar só da noite, muitas vezes o gestor precisa cuidar desse processo, exatamente dessa logística, durante o dia todo, começando cedo com as centrais de abastecimento, depois é todo o processo de organização, cocção, produção, preparação, né? E que obviamente vai envolver aí uma série de atividades que irão tomar um tempo verdadeiramente muito grande de todo dia. Então, uma das primeiras lições, né, que nós trouxemos quando dessa coisa do aprendizado, da consultoria e da mentoria, foi um fato que realmente nos assustou, que nós precisamos aprender a gerenciar o nosso tempo antes de gerenciarmos o nosso negócio. Então, esse aspecto é muito sério porque
porque é uma objeção chavão, né? Eu acredito que em todas as áreas que a gente vai atuar, com os colegas, com quem falamos, conversando aí com os grandes mestres da área, obviamente que nós vamos deparar com a mesma situação, né? Faz com a minha equipe, porque eu mesmo não tenho tempo. Quando é essa objeção do tempo, eu até entendo, eu até aceito, eu até assimilo. Agora, muito mais grave ainda, e esse é o contexto dessa nossa apresentação aqui, muito mais grave ainda é quando ouvimos aquela frase célebre e eu diria hoje suicida, eu diria hoje totalmente retrógrada no que diz respeito a eu não preciso, quem precisa é minha equipe. Esse é o ponto verdadeiramente que nós temos que parar, pensar, analisar e dentro de uma condição onde nós sejamos amigos, né, desse profissional, que nós possamos verdadeiramente abrir o coração e com todas as letras falar para ele assim: ô meu amigo, aprender faz parte do processo, né? E há uma citação, acredito que grega, né, que fala exatamente isso: tudo muda, né? E mais recente, a situação até de uma canção popular que fala disso, né? Nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. E de forma mais embasada ainda, de uma forma mais consistente ainda, a Bíblia nos ensina sobre isso, que há tempo para tudo. Eu sou evangélico, eu sou protestante, eu sou crente. Eu não sou gospel não, tá? Eu sou crente, sou protestante. Eu sou da Assembleia de Deus de Coqueiral de Taparica. O meu pastor chama-se Mário Elvis Rocha. E nós somos protestantes, nós somos da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Nós estudamos a Bíblia domingo de manhã, 8h30. Nós temos a Escola Bíblica Dominical. E essa Bíblia ensina para a gente assim: há tempo para tudo, há tempo para tudo. E se há tempo para tudo, há tempo também para o aprendizado. Esse é o ponto mais importante do contexto dessa nossa conversa, porque muitas vezes, ocupados com os seus incêndios, e talvez seja o ponto mais importante quando desenvolvemos uma mentoria, incêndios criados por uma coisa chamada falta de processo, falta de planejamento, por uma situação chamada falta de base, né? Falta de um histórico de decisões, falta de um procedimento operacional padronizado, falta de um manual de boas práticas para aquela situação, para aquele procedimento. Se todo dia você abre a porta, se todo dia você processa legumes, se todo dia você organiza um balcão, se todo dia você faz exposição, você precisa de um procedimento operacional padronizado. Isso é trabalho da equipe. Não, não é da equipe. O grande aprendizado que tive nesses diversos anos, eu estou há 28 anos diretamente envolvido com varejo, eu já treinei de mais de 10 mil pessoas. Só ontem, quinta e sexta, eu treinei 55, eu treinei 75, eu treinei mais de 100 pessoas, somente na quinta e na sexta, 2 grupos diferentes, um grupo de 55 na quinta e um grupo de 46 pessoas na sexta. Então, é muito forte que a gente entenda que a informação necessária, a informação do contexto daquela empresa, daquele local de trabalho, ela primeiro deve vir da liderança.
Porque se há algumas outras questões a serem tratadas, o alto turnover, que as pessoas se modificam, as pessoas saem, algumas pessoas aprendem e vão cuidar de empreender, ótimo, significa que a economia está funcionando, né? Esse empreendedor, ele também vai precisar de serviços, ele vai precisar de material impresso, ele vai precisar de mentoria, ele vai precisar de consultoria, ele vai precisar de fazer registros públicos, ele vai precisar de documentos, ele vai precisar talvez de uniforme, ele vai precisar de crachá. Então a economia toda se movimenta a cada novo negócio que surge. Então não é tão mal assim, né? E falando de restaurante, por exemplo, quem sabe você não vai fornecer refeição para essa empresa daquele seu antigo funcionário, quem sabe. Mas o ponto fundamental nesse momento de aprendizagem, onde nós temos que aprender, desaprender para aprender de novo, o grande ponto que vem até nós, o grande ponto que deve ser o fruto da meditação desse nosso momento aqui, é exatamente o seguinte: quem disse ao líder, ao gestor, ou até mesmo ao dono, que ele tem conhecimento total do processo? Quem disse que pelo fato de você ter uma paixão culinária, um profundo conhecimento gastronômico, uma predileção por um determinado tipo de prato, você é apaixonado por massas, você é apaixonado por mariscos, você é apaixonado pela comida vegana, que a partir desse ponto já estaria em nós a competência para a estruturação e a montagem de um negócio no que diz respeito ao seu produto final. O fato de você dominar a cozinha, né, sei lá, por um hábito, hoje eu falo muito de restaurante, talvez a grande influência da Dani Cavalli, ou até pelo meu desejo de trabalhar mais com restaurante, queria ter mais tempo até para ajudar meus amigos. Eu tenho grandes amigos proprietários de restaurantes, né, o meu amigo Nilson do Delira, e outros tantos amigos aí. Então, posso falar que esse ponto ele é muito importante, porque todo negócio, na verdade, ele tem subníveis, né, de espaços, de pontos a serem trabalhados, subníveis de gestão, talvez melhor colocando assim, que nos obriga a ter um gerenciamento global, dividido em etapas, em processos, que tomarão um tempo muito grande, onde o processo diário ainda, a rotina, isso eu faço todo dia, isso eu faço há anos. Olha, essa argumentação que era até da mão de obra, hoje ela é feita pelo gestor e ela continua com a mesma ferida aberta, né? com a mesma situação preocupante, porque às vezes o gestor pode estar fazendo aquela coisa errada ali por anos, né? Mas 10 anos que eu faço desse jeito. Talvez 10 anos que você fez errado. E quando você descobre um custo, né, para essa perda, para esse erro, para esse retrabalho, para essa reutilização de material, talvez em determinados setores isso é muito mais forte quando você percebe o retrabalho, né? Uma coisa é você apagar uma planilha e começar de novo. Agora, imagina você errar um prato de filé, um prato de camarão, queimar um peixe nobre aí. Pensa bem de que valores estaremos falando em multiplicar por 10 anos de erro, né? Existem erros que são conhecidos já na empresa, né? No negócio, do empreendedor, onde ele vira e fala assim para a mão de obra, de novo, né? O mesmo erro? Pois é, só que nesse momento, onde cada detalhe de despesa é processado como definitivo, como importantíssimo, né? Nessa abrangência toda aí
de pontos a serem trabalhados, qualquer centavo, qualquer percentual, qualquer que seja esse múltiplo, ele é preocupante, né? Porque a ordem dos fatores aí pode complicar o produto. Então eu gosto muito de acenar para esse detalhe. Grande Gil Pereira, Rio de Janeiro, um grande abraço. Chove Natal nesta manhã. Meu amigo Wagner aí todo molhado. E agora a chegada do meu querido Gil Pereira. Gil, não esqueci de você. É que a minha agenda está muito completa mesmo. Agora mesmo estou encerrando aqui essa live. Já tenho uma consultoria a fazer. Um bairro próximo aqui da cidade chamado Ataíde, o meu amigo Eliezer Lisandro, e a rotina não para, tem que atender ainda o Reinaldo, poeta Reinaldo Salinos, lá de Belém do Pará. Depois tenho uma reunião com meu querido amigo Moisés Castro, meu mentor, e aí por aí vai. O sábado está muito intenso, mas nós estamos aqui falando, ô Gil Pereira, nós estamos conversando sobre a importância do aprendizado para a gestão. O gestor como aprendiz de uma situação totalmente nova, né? Com a chegada da pandemia, tudo que nós aprendemos, nós tivemos que desaprender para poder aprender de novo. E com o encerramento, né? Esse final já chegando aí, se Deus quiser, finalizando todo esse processo de máscara, desses cuidados todos, esse novo normal, que aprendizado ele vai exigir que nós tenhamos. Então é muito importante que a gente desaprenda para aprender de novo. E é exatamente isso que nós estamos tratando aqui. Então vamos lá. A grande verdade que, usando como escudo essa situação da falta de tempo como um argumento para esse afastamento do processo de aprendizagem, eu acho muito importante que a gente esclareça alguns aspectos. Então, humildade. É preciso saber que nós não sabemos. Viu? É preciso saber que nós não sabemos. Depois de 28 anos, depois de um tempo muito grande na área de varejo, depois de muito tempo como instrutor de treinamento, depois de muito tempo fazendo integração de funcionários, depois de muito tempo envolvido com algumas formações básicas do tipo, agora, né, Lei Geral de Proteção de Dados, que a gente teve que aprender para poder ensinar. Eu fiz certificação pela Escola de Governo. Depois de tanto tempo, com todas as minhas certificações da Abras, a Associação Brasileira de Supermercado, trabalhando com os diversos setores do varejo, trabalhando também com o E-Social, que eu tive que aprender para poder também treinar meus colegas. Eu tive que fazer também a RDC 216 para poder trabalhar o Manual de Boas Práticas, e acredito que foi um produto que me colocou muito no mercado, me fez muito conhecido, porque é uma necessidade realmente, né, que toda empresa da área de alimentos tenha o seu material de formação nessa área, o POP, Procedimento Operacional Padronizado da área de alimentos. Depois também a rastreabilidade, né, um tema novo para o pessoal de hortifruti. O hortifruti granjeiro precisou se atualizar muito rapidamente, o pequeno produtor, o pessoal de transporte, as centrais de abastecimento, o próprio varejo em si teve que aprender também sobre rastreabilidade. Então, nesse tempo todo, nesse trabalho, sempre me chamou a atenção exatamente esse aspecto. A quem nós estávamos ensinando. E eu chamo a atenção do empreendedor porque muitas vezes ele reclama. Então, eu ouço duas reclamações. Você vai treinar o meu pessoal e eles vão embora. Depois, eu não tenho tempo de treinar, de aprender, de fazer cursos, porque eu estou muito ocupado. Olha, esse é o problema, né? Essa é a dor, essa é a necessidade. Então, o que pode ser feito dentro desse contexto? Primeiro,
o que precisa ser entendido com relação a treinar funcionários. Olha, eu estou vendendo aqui meu produto, não tem nada aqui disfarçado, não, estou falando diretamente. Eu sou treinador de pessoas. Eu sou aluno da Vanessa Soares, da Fábrica de Treinadores Persuasivos. Super Vanessa Soares, uma super equipe, um super trabalho, um trabalho fantástico realmente. Podemos conhecer seu esposo Fábio, e foi verdadeiramente uma faculdade fantástica no qual nós trabalhamos. Eu também sou aluno do Bruno Giuliani, sou aluno do Moisés Ribeiro, sou aluno com certificação do Maurílio Barbosa, tenho formação de coach, professional coach, sou aluno da Unicesumar, onde me formei, onde tenho recentemente recebido a graduação, aos 56 anos de idade, hein, Júlio? Fiz a formação de gestor de RH, tenho também a graduação em analista de treinamentos, sou membro de um fantástico instituto chamado Instituto PhD, aonde só tem craque. Sou aluno, sou mentorado do Alessandro Pereira Lopes, meu grande mentor. Sou mentorado, tenho também outra mentoria com a Murabi Silveira. E o que seria essa mentoria? Aquela pessoa que te ajuda, que colabora, que participa com você na sua caminhada. A caminhada que você define. Você está aonde e aonde que você quer chegar. Então você vai ter alguém que vai te ajudar nesse processo. Então eu tenho mentores, tenho 2 mentores. A Murabi Silveira, de João Pessoa, super profissional, garoto novo, muito competente, com uma grande formação na área do esporte. Então, obviamente, uma pessoa altamente centrada na questão de disciplina. E também o Alessandro Pereira, de uma vivência fantástica, um homem que andou no comércio, trabalhou na área de imóveis, durante muito tempo fazendo verdadeiro realizador de sonhos, digamos assim. E verdadeiramente esse aspecto todo deu a ele um cabedal de conhecimentos fora do comum. E a cada mentoria com o Alessandro, verdadeiramente eu aprendo muito. Então veja bem, como que você olha para essa proposta do aprendizado? A proposta do aprendizado é que vai trazer a ferramenta para a melhoria do processo. Quando você melhora o seu aprendizado, eu tenho certeza do que eu estou falando, você está melhorando a sua empresa. Quando você melhora a sua empresa, você melhora a economia. A propagação dessa onda, né, é de transformação global. Então, uma série de serviços que você melhora, você obriga até o seu concorrente a melhorar. E, obviamente, que todo mundo ganha com isso. Aí você melhora mais ainda, e você melhora mais ainda, e você conquista mais ainda. Então, quando você olha, por exemplo, para um instituto como o Instituto PhD, você vai encontrar um conteúdo, principalmente, baseado na experiência dos profissionais que ali estão. E essa é uma grande realidade, porque durante muito tempo, né, ao se banalizar certos conteúdos, certas temáticas, se falou de um consultor como uma pessoa alheia à realidade, uma pessoa que chegava só para falar, apontar erros, apontar crítica. Você não precisa disso aí. Às vezes nós temos amigos que fazem isso até melhor do que o consultor. Não estamos falando de crítica, não. Nós estamos falando de pontos de melhoria. Aquilo que você já faz uma abordagem com uma proposta de melhoria. Os pontos que podem, né, e devem ser melhorados. É totalmente diferente. Não estamos aqui para perguntar o que você achou do show. Meu irmão,
O show já acabou, não pode mudar mais nada não, para com isso. O que tem que pensar é como planejar um show excelente. É planejamento, é trabalho, é esconder fio. Eu trabalhei na área de eventos durante muito tempo. Eu trabalhei na Academia TI de Brasília, saudoso professor José Farani, me ensinou muito. Um grande abraço, um grande beijo aí para toda a família Farani, né? Marcos Farani, Dona Grace Farani, minha grande professora, né? Dona Grace Farani, minha grande professora, minha amiga, minha professora que me ensinou muito da área de eventos, que me ensinou muito de gestão. Então, quando a gente faz essa abordagem do aprendizado e há uma objeção do empresário, do gestor, do líder, dizendo que ele é muito receoso com relação ao treinamento da sua equipe, da sua mão de obra, porque ao aprender, essa mão de obra iria embora, né? Olha, eu vou fazer uma coisa bem à vontade aqui. Eu quero perguntar a esse gestor, tá, então você não vai contratar o Davi, você não vai contratar o Gil Pereira, você não vai contratar o Alessandro, você não vai contratar a Geis Abrão, você não vai contratar a Adriana, você não vai contratar a Tânia, você não vai contratar o Instituto PhD, porque não vale a pena, é isso? Tá, então deixa eu falar para você, o que nós temos que acreditar é que essa sua equipe que vai ficar sem treinamento é que vai quebrar você, é que vai abalar o seu negócio, é que vai dar espaço para a concorrência crescer. Então, todos nós, e aí eu falo todos nós, precisamos passar por uma abordagem de treinamento de aprendizagem. Mas Davi, você tem 28 anos de varejo, você sabe tudo. Não, eu não sei nada, eu não sei nada. Essa semana, meu grande mentor, e olha que felicidade a minha, hein? O meu chefe, Marcelo Fonseca, gerente geral da empresa, eu falo meu chefe porque eu também sou subordinado a ele, a autoridade dele. Ele me ensinou uma coisa muito interessante. Ele falou assim, ele poderia ter passado uma ordem, mas ele me passou, ele gosta disso, me passou um desafio. Você é agente de transformação. Foi essa informação que eu obtive dele. Davi, você é agente de transformação. Então, nesse momento, se subentende que dentro até da minha própria proposta comercial, né, a estante digital, conexão, conhecimento e transformação. Perceba agora então o que nesse momento? Perceba que nesse propósito eu tenho que entender que todo o processo de aprendizagem ele é também por si só já um processo de transformação. E é claro que nós, consultores, somos desafiados no que diz respeito aos resultados, aos números. E é correto, não está errado. Se você, proprietário, fez o investimento, você quer ver o retorno desse investimento? Muito fácil. E eu concordo com você. Agora, transformação é uma coisa muito complexa. E ela envolve não a transformação da base, exatamente essa base que você falou, que aprende e depois vai embora. Então, o que nós propomos, o que, por exemplo, é uma premissa dentro do Instituto PhD, e daí a minha paixão por esse instituto, é que ele fala bem claramente assim, o que precisa mudar é a cultura da empresa. Por isso que eu gosto dessa coisa burocrática e chata chamada Manual de Procedimentos. Por isso que eu gosto dessa coisa chata e burocrática chamada checklist. Por isso que eu acredito na prancheta ainda. Tudo bem que seja a lista de tarefas do seu celular. Hoje de manhã eu fui refazer aqui meu plano da Claro, o meu contrato, e eles me ofereceram uma ferramenta de checklist, que eu agradeci muito a eles, claro. Mas o mais importante é que você tenha com você
na sua mente, no seu processo gerencial, um entendimento muito simples no que diz respeito que é necessário registrar esse procedimento, já que ele é diário, para que você verdadeiramente estabeleça uma rotina de qualidade. Faça o teste, implante, como é que fica a posição da mesa. Vou falar aqui de restaurante como exemplo. O restaurante, a posição da mesa, a maneira que se trabalha, a maneira que se posiciona. E depois que você estabeleceu isso, vá para o papel, coloque no papel, faça lá a sua cartilha. Mudou de garçom, mudou de maître, mudou de auxiliar de cozinha, mudou de commis. Você tem um procedimento, você não vai precisar gastar mais tempo. Não, o problema não é tempo. Então, otimize o seu tempo demorando, fazendo um manual de procedimentos. Depois que você fizer o manual de procedimentos, você não precisa mais voltar a ele. Então, e esse checklist, é claro, você altera quando você quiser alterar um fator de possibilidade dentro dele. Uma melhoria que você percebeu, que o seu cliente comentou. Comente com o seu cliente, olha, nós fizemos uma reforma no banheiro, o que você achou? Comente com ele que agora melhorou o serviço de entrega, que ao invés de trabalhar com uma embalagem talvez que você prepara o suco manual, você agora tem polpa, você agora tem suco de caixa, você aumentou a sua velocidade de entrega. Mas não é falar, eu estou ok. Não, você aumentou a sua velocidade de entrega. Já fale bem claramente o que você quer como resultado final disso. Então, desse processo, ao assimilar o aprendizado com uma cultura, talvez seja o grande fator de conhecimento do seu negócio. É um valor agregado que você acrescentou ao seu sistema que pode, e devidamente bem trabalhado, você poderá obter excelentes resultados. Cássia, bom dia Cássia, Palavra Viva Oficial, bom dia que você que está chegando aqui na nossa live. Alessandro, quando você tiver ok aí, por favor me dá um sinal que você já vai entrar para finalizar a minha live. Você é oficialmente aqui o meu encerrador de live. Bom dia, dona Cássia, como está você? Seja muito bem-vinda. Estamos aqui tratando de aprendizagem, estamos fazendo aqui propaganda do nosso negócio. Então, estamos aqui defendendo o nosso ponto de vista. Estamos falando que o gestor, que o empreendedor, que o dono do negócio, ele precisa ser treinado também. Ele precisa sentar na cadeira e aprender processo, rever negócios, rever posicionamento, rever seus processos, rever sua logística, rever sua entrega, repensar a qualidade. Talvez o próprio fato dele sentar junto com a equipe para treinar, isso traga engajamento, envolvimento. Eu já fiz alguns treinamentos no varejo, onde eu treinava só o embalador e não tinha presença da supervisão. Então, como é que fica isso? Então, dentro dessa questão da liderança junto com a equipe, eu entendo que é um excelente processo para você formar equipes muito mais engajadas, equipes muito mais envolvidas e equipes muito mais compromissadas. É claro, eu vendo o produto, treinamento para líderes. Eu sou parceiro da Iglos Consultoria, meu querido amigo Bicalho Júnior, e no próximo mês de abril eu estarei com ele como professor do curso Líder do Futuro. E obviamente que nós iremos tratar lá de um posicionamento bem direcionado para lideranças, claro, mas isso ainda não encerra o assunto, e sempre há uma necessidade de um conteúdo maior, exatamente por conta dessa necessidade da capacitação. Porque olha só, você melhora o transporte, você muda os carros da empresa, você melhora a fachada da empresa, você melhora o sistema de higienização, você melhora os equipamentos, mas você não melhora o gestor. Então, como é que é melhorar o gestor? Você não investe no gestor. Talvez você mesmo não invista em você, porque você já sabe tudo, porque você já conhece todo o processo, porque você já tem toda a manha.
Será que a gente tem toda a manha? Talvez se você tem toda a manha, já não está na hora de você se tornar um multiplicador, então você poderia treinar para ser um multiplicador. Ensinar para aquela pessoa que está lá na sua empresa há tantos anos o mesmo processo, no formato que você sabe. Ontem eu fiquei o dia todo com aprendizes do Salesiano. O dia todo. Uma turma da manhã de 8 às 12 e depois a turma da tarde de 13h30 às 17h30. Ah, mas você está perdendo tempo. Olha, eu acho que eu estou ganhando tempo. Né? Eu estou ensinando para aprendizes todo um contexto. Eu faço mentoria com aprendizes. E nós já temos aprendizes no nível que vocês não conseguem nem imaginar. Eu tenho aprendizes prontos. Eu tenho aprendiz trabalhando na confeitaria que está pronto. Eu tenho aprendiz trabalhando na perfumaria que ela está pronta. A menina tem 15 anos de idade e está pronta, né? No que diz respeito à formação profissional, claro. Mas é um processo que exige tempo, exige dedicação, exige preparo e talvez uma assessoria de um Alessandro Pereira, de um Hammurabi Silveira, de um Gil Pereira, né, do Rio de Janeiro. Gil, estou te devendo uma live, sim, pode me cobrar, meu irmão, vamos fazer. É que eu tive que cuidar de alguns cancelamentos exatamente para poder manter minha agenda consistente e não dei conta, e aí eu não assumi nenhum compromisso mais, tá bom? Mas vamos fazer. Alessandro, tá pronto? Podemos entrar? Vem que vem, vamos lá, tá na hora. Daqui a pouco comigo, faltando 15 para as 8, o meu amigo, o tremendão Alessandro Pereira, Instituto PhD, presente comigo aqui, é sempre um grande prazer. Então vamos lá, vamos lá, vamos lá, deixa eu chamar aqui Alessandro Pereira, pronto, já está convidado. Pode vir, venha conosco aqui, dar o seu show, trazer a sua energia e que tudo aqui seja para a honra e para a glória do nome do Senhor, né? Que nos colocou aqui nessa posição, que nos deu essa oportunidade, que tem nos capacitado e até aqui o Senhor nos ajudou e eu sou muito grato a Ele por tudo isso, né? A Bíblia fala o tempo todo do aprender, aprender, aprender. Se é ensinar, que seja com muito zelo, que seja com muito cuidado, que seja com muito preparo. Então, estamos aqui e vamos lá, vamos que vamos. Cadê você, Alessandro? Desculpa, gente, é que às vezes ele tem que arrumar o cabelo, sabe? Ele é uma pessoa muito vaidosa e aí tem uma série de detalhes aí. Eu já chamei, Alessandro Pereira, convidado. Vamos lá, venha que venha. Ele é sensacional, sim, é meu mentor e ele é também do Instituto PhD e é um super profissional que tenho certeza pode acrescentar muito ao processo de trabalho de qualquer empreendimento. Então aí é um investimento realmente que não vai faltar. Ele está com problema no seu equipamento lá, ele acabou de comprar um iPhone e aí ele não sabe usar, na verdade. Ele já falei já para você. Vamos lá, convidando novamente, senhoras e senhores, ao vivo, o nosso querido professor, meu mentor e membro, sócio, diretor do Instituto PhD, o tremendão, o meu amigo Alessandro Pereira. Bom dia! Bom dia, meu irmão. Como é que tá? Tudo bem, graças a Deus. Também estou Alessandro, maravilhosamente bem. Acabei de chegar da academia. não Já tem cheguei problema tomando, não. já cheguei tomando um São cafezinho. as saúdes, tem que cuidar sim, espiritual, física, mental, emocional, família, finanças, e é isso aí. Seja bem-vindo, bom dia para você. Bom dia, pessoal. Vi que o Gil tá aí, Cássia, membros da fábrica de Gabriela, tem muita treinadores, gente aí acompanhando a gente. Um grande abraço para todo mundo. pessoas, pessoas sensacionais. Então, vou começar a te dar um feedback de algo que aconteceu agora de manhã, quando eu estava na academia. Fazendo um exercício qualquer lá, que eu não me lembro qual,
eu fiquei imaginando o seguinte: esse exercício não está resolvendo nada o que eu quero, porque, na verdade, o que eu vim buscar aqui é um outro tipo de cuidado. Não é o cuidado físico ali dentro da academia que eu fui atrás. É um cuidado psicológico. É para você, para você não, para mim, né? Na verdade, eu estava jogando fora uma energia completamente negativa que a gente pega do dia a dia, né? Com tantas coisas que a gente faz, a gente acaba carregando coisas que não pertencem a gente, É, mas como treinador, como coach, como ouvinte, você acaba absorvendo tudo aquilo ali, né? Eu tive duas conversas ontem, né? A primeira conversa de manhã eu tive com Ezequias Camilo. Camilo não, o Ezequias, né? Eu chamei Ezequiel de Camilo a Guilherme. manhã inteira. Ezequias Guilherme. E aí eu estava falando com ele o seguinte: aonde que a gente erra? Aonde que a gente que decidiu ser treinador de pessoa, a gente erra? Não é no nosso comportamento, é no nosso entregar demais, é no nosso querer resolver demais, é no nosso querer, porque a gente tem conhecimento tão vasto das coisas que a gente quer entregar para a pessoa, para o cara, 100% do que a gente sabe. Às vezes o cara não quer nem isso, ele quer igual aqueles remedinhos conta-gota, sabe? Ele quer aos pouquinhos, porque se ele receber tudo de uma vez, ele não sabe o que faz com aquilo. Não consegue processar. Exatamente, então a gente quer entregar tudo de uma vez, aí joga aquele banho de coisa na cabeça do cara, o que ele faz? Ele desiste, ele não está É, preparado para aquilo. Na verdade, 90% das pessoas não estão preparadas para receber uma quantidade de informação grande. Elas estão preparadas para receber contra-gotas. Conta-gotas, né? Contra não, conta-gotas. É uma conta, Guto. informação, ela processa, outra informação ela processa, outra informação ela processa. Aí dessas três informações ela começa uma aplicação. É E aí verdade. ela vai falando, olha, esse negócio faz sentido. Quero mais Descobrindo o prazer conhecimento. de mudar, né? A ideia de faculdade, de universidade é sensacional. A ideia é sensacional. Porque o cara aprende conteúdo por conteúdo, ele estuda, fica naquilo ali, ele estuda. Mas hoje, nos negócios, deve ser muito mais rápido do que uma faculdade, porque a faculdade você tem 4 anos para É desenvolver. verdade. Eu acabei RH agora, eu sei o que você está falando. Então, assim, e aí, um treinamento, você tem 4 horas, ok? Só que em 4 horas você tem que ensinar o cara 1, 2, 3 assuntos no máximo, porque 4 vai ser para ele muita informação. E aí não adianta você chegar lá no final, né? E aí eu te faço a seguinte pergunta: o que você aprendeu? Cara, foi tanta informação. Já aconteceu comigo, foi tanta informação, é tanta coisa que eu não sei o que eu aprendi direito. Vou levar esses papéis aqui e vou chegar em casa e estudar. E alguém nessa vida estuda. E alguém nessa vida estuda em casa, Davi. É verdade. Depois de um Deixa eu treinamento, o cumprimentar, cara tá louco. deixa eu cumprimentar a Fernanda Caetano. Bom dia, Fernanda Caetano, seja bem-vinda. Você está me devendo uma live, hein? Alessandro, essa minha amiga, ela era operadora de caixa e agora é dona de um salão, o salão mais famoso da cidade, e ela não tem Ah, tempo mais para mim. Ela ficou ah, milionária e não tem tempo mais para mim, mas eu estou muito feliz com o não, resultado dela. não, mas Fernanda vai Caetano. ter, vai ter, né, Fernanda? Porque até os milionários precisam de um coach, até os milionários precisam de um mentor. Vai ter, ela vai ter que separar. Todo mundo tem que ter. Todo mundo tem que ter. Precisa, né? Eu diria mais, eu diria que todo mundo precisa de um. Presta atenção, isso é muito sério. De um psicólogo, de um terapeuta. Todo mundo precisaria de alguma coisa nesse sentido para resolver a sua vida. E de um coach. Todo mundo precisa de um profissional que o ajude a subir um degrau, Os todos os passos, dias os subir passos. um degrau. Porque se você se mantém naquele patamar ali, naquele universo, a,
a ideia de subir, ela morre. A ideia de crescimento, ela se apaga. Então, na verdade, você precisa de alguém que te ajude a alçar voos maiores. Gente, presta atenção que isso é muito sério. A gente Ô, não está Lisandro, falando. eu vou te dar um Ah, spoiler, então, aí do meu material da próxima semana. Olha só, o sucesso nos negócios afasta do sucesso nos negócios. verdade. Davi, a gente está recebendo aí a visita de alguém muito, muito, muito importante na vida da gente. Claudiana Leal, minha amiga espanhola. Na verdade, ela é Olá, brasileira, Claudiana, né? seja Mas ela mora na bem-vinda. Espanha. Ela mora na Espanha e é sensacional, uma pessoa do fundo do coração mesmo. Mas o que eu estou falando faz tanto sentido que, se a gente pensar o seguinte, se eu não tiver alguém que me alavanque, que converse comigo, que me dê alternativas, que me mostre outros caminhos, sozinho eu vou aonde? É Eu verdade. posso É ler verdade. livros, eu posso buscar teorias de tudo que há na vida, mas se eu não tiver alguém que faça as verdadeiras perguntas que eu preciso naquele momento, não faz sentido. É verdade. Não vamos desenvolver. Ah, não, mas eu não preciso de nada disso, não. Eu sou autossuficiente. E quem é autossuficiente na vida? E quem Verdade. não precisa? E quem não precisa de os conselhos de uma mãe, quem não precisa de os conselhos de um pai, quem não precisa de os conselhos de um terapeuta, quem não precisa dos conselhos de um coach, Um de um mentor? direcionamento, né, Alessandro? Um direcionamento. Exatamente. Esses Direcionamento. conselhos fazem tanto sentido para a vida da gente, que se você tiver dessas pessoas e os conselhos dela não fizer sentido na sua vida, troque de mãe, troque de pai, troque de terapeuta, troque de coach, É verdade, é verdade. mas que de qualquer forma você vai precisar dessas pessoas, ah, sim, isso você vai. É Sem verdade. sombra de dúvida, Sem sombra de entendeu? dúvida. Então, Sandro, então, nós já estamos oi. caminhando para o final. Você chega aqui, o tempo voa. Tem alguma coisa com você aí que você acelera meu relógio aqui. Olha só, a minha produção, a minha professora Suzana Castro, lá na fábrica, a orientação. Ontem, Eu ontem eu bati um busquei. papinho, ontem eu bati um papinho com a Suzana, né? Ela postou alguma coisa, eu fiz uma pergunta para ela lá, falei, ó, longe de mim buscar discussão, né? Como você colocou uma informação, eu fui rebater, eu gosto de fazer perguntas. E aí ela foi me explicando todas as coisas e eu fui rebatendo, tudo que ela falava, eu rebatia. Aí ela, por fim, ela falou assim, cara, vamos conversar no telefone, porque no Instagram não tá dando, não. Falei, não, eu te chamo e a gente vai conversar, pode ficar tranquilo. Então a Uma pessoa ideia é maravilhosa, vai essa. gostar. A ideia é, Vai a gente gostar. precisa, Davi, a gente precisa do outro. Para a gente sair de onde a gente está e ir para o outro ponto. A gente está É no verdade. ponto A e precisa ir para o ponto B, Vamos ver. tem uma ponte. E dessa Deixa eu fazer ponte a gente minha precisa de fala e aí você alguém, encerra. Olha a gente só, precisa de alguém para a gente atravessar. é verdade, olha só. A nossa live de hoje tratou dessa necessidade do aprendizado, né? E ainda está chegando gente aí, Roseli, Gabriel, bom dia para todo mundo, Fernanda. E o que eu quis trazer não é também uma solução, é um questionamento, né? Até que ponto que a gente investe nisso, até que ponto que a gente se prepara para isso. E principalmente não é treinar. Eu estou vendendo aqui, eu estou aqui fazendo minha propaganda. Eu estou me vendendo como treinador, né? Estou vendendo o Instituto PhD, estou falando aqui da fábrica de treinadores, estou falando aqui do meu querido Maurílio Barbosa, do Coach Professor, na rede de empreendedores, e sem medo nenhum falando de você, né? Meu mentor, falando do Hammurabi Silveira, também meu mentor, falando também de alguns professores que a vida me deu, Marcelo Fonseca, meu professor, Dailton Perim, presidente da empresa, e também o professor. Eu tenho a liberdade de ligar para ele e dizer, preciso de um conselho, preciso de uma orientação. Né? Então, a gente aprende em todo local. E esse ponto muito sério que você falou, né? Porque as pessoas acham que hoje eu estou aqui, amanhã eu estou lá. Não, é uma questão de passos. E é um passo de cada vez. A gente nem percebe, mas é um passo de cada vez. Então, Sim. Alessandro, para encerrar,
Fique à vontade aí com o tempo que nós temos. Eu estava no YouTube também, no Instagram. Agora estamos aqui só no Instagram. Então, quero deixar para você, te agradecer pela presença. Um grande abraço. Fique à vontade para as considerações finais. Não, tranquilo. Davi, eu não sei se a maioria das pessoas conhecem, tá, um circo que chama Circo de Soleil. Eu fui nesse espetáculo que chama Varecai, alguns anos atrás em Belo Horizonte. Faz tanto sentido o que a gente está falando aqui, tanto sentido, que o circo, para você ver que as pessoas precisam tanto uma das outras, que o circo mostra isso com uma excelência gigantesca. O espetáculo gira em torno de pessoas fazendo malabarismo umas em cima das outras. A confiança daquelas pessoas é tão grande umas nas outras que nada dá errado. Nada. Você vê o espetáculo inteiro e aí lá nos bastidores alguém vira e fala assim, aquele passo que você fez deu errado. Aí o outro pode ficar tranquilo que da próxima eu não vou errar. Mas o que eu quero dizer com isso? Treinamento. Eles chegaram lá primeiro sem conhecer uns aos outros e passaram a criar, treinar, criar, motivar, criar, descobrir cair, habilidades, né? levantar, Competências. cair, levantar, estudar. Então, gente, presta atenção que isso é uma dica de ouro. Na sua empresa, você tem que confiar uns nos outros. E isso tem que ser regra de ouro na empresa. Fulano tem que ajudar ciclano, que ajuda beltrano, que volta tudo, é um círculo. Aquela empresa precisa funcionar assim, redondo. Você não pode achar que trabalha numa empresa, as pessoas lá não querem nada comigo. Pelo contrário, você tem que mostrar para ela que você quer alguma coisa ali. Você quer fazer com que aquilo ande, funcione, para que você tenha o seu emprego, para que você tenha o seu trabalho por tempo indeterminado. Não é por tempo limitado. Eu só vou ficar nessa empresa 2 anos. Cara, o dia de amanhã é muito... ele é muito próspero, o dia de amanhã. Muito. Então, meus amigos, pense nisso com clareza. Não trabalhe sem pensar que vocês precisam caminhar juntos, como uma engrenagem, como uma estrutura que vai junto. É a mesma coisa de um espetáculo. Para quem não viu, na Netflix tem, assista, e vocês vão perceber que não dá para fazer nada sozinho nessa vida. Tá aí um instituto que nós estamos lançando, criando, o Instituto PhD. A gente está pegando pessoas completamente diferentes do país, juntando essas pessoas, cada uma com uma mente brilhante, de diferentes estratégias, pensando de diferentes formas, com ações diferentes, com serviços diferentes, com trabalhos diferentes, para pensar para vocês o que a gente pode entregar para vocês de treinamento para que vocês desenvolvam as suas equipes, se desenvolvam pessoalmente. E isso tem que fazer sentido, é para a sua vida, não é para a minha, porque a minha eu sei o que eu quero. O meu planejamento de vida está todo estruturado no meu quadro. Tudo, está tudo aqui, mas é para você. Todo mundo precisa de ajuda. Suzana vai me matar, mas eu vou falar uma coisa que eu falei com ela ontem. Não vai me queimar com a minha personal, não. Senão ela vai me dar a minha posição para a semana que vem. Suzana, eu sei que as pessoas têm que dar o primeiro passo. Mas nós temos que gritar para que as pessoas ouçam que nós estamos aqui para ouvir o grito delas. E que a gente pode ajudar cada uma dessas pessoas. Mesmo... olha só, olha aí como é que é. Ela chegou, hein? Eu vi que ela chegou, por isso, defendendo você. Por isso que eu estou falando. Fazendo do seu trabalho, a minha produção, fazendo a live em pé. E o nosso guru, o nosso mentor Alessandro, questionando aí suas colocações. Briga com ele aí.
Não, não briga, não. Ela é um amor. Ontem a gente riu junto, mas é verdade. Então, assim, gente, caminhem junto. É difícil? É. Mas existe uma coisa que tem dentro de qualquer lugar e cabe em qualquer lugar. Comunicação. Se está certo ou errado, os ajustes eles têm que ser feitos dentro da empresa de vocês, dentro de vocês e por aí vai. Comunicação. Um abraço, que Eu Deus convidei abençoe. ela para ir agora. Ah, agora espera que eu convidei. Ela vem aí para fazer as colocações dela. Agora você tem que Vai deixar o direito de rebater. resposta. Direito de resposta ao vivo. Se a Suzana deixar, ela entra e já vai dar o direito de resposta ao vivo. Tá Depois a gente manda a dormindo, conta e começando a Lazarei? pagar. Bom dia, Suzana! Eu vou até Olha te, aí, eu vou, Suzana, meu eu vou visual. até, Todo... Com esse chamado aqui, eu falei, uai, mas como assim tão cedo? eu vou tirar um, eu vou Suzana, tirar o que um que você achou da print minha aqui que eu quero produção? gravar isso e mandar para Vanessa. Vai, Suzana Castro. Ficou legal? Peraí, não saiu não, peraí. Apertei um botão errado aqui. Vamos lá, 1, 2, 3 e... Ah, é? Deu. Meninas, ficou demais. Como é Suzana, que fica à pode? vontade. O espaço é seu. Olha só, cheguei aqui de gaiato. No Instituto PhD, Mas, ninguém é gaiato, todo Alessandro, mundo é eu aprendiz. respeito, eu respeito totalmente a sua opinião. Eu acredito sim que a gente tem que gritar, como a gente já conversou antes. Mas eu continuo defendendo que o primeiro passo, quem dá, é a gente. Vamos para o embate. Tá, Olha, então vamos lá. Ontem eu falei isso com a Suzana e continuo falando. Não adianta eu dar um primeiro passo e não ter do outro lado daquele passo alguém que me receba na ponte. Tá, posso fazer uma pergunta? Eu não caminho sozinho, ninguém vai sozinho. Você teve alguém que te pegou, Eu posso fazer uma pergunta? com certeza. Perfeito. Se a pessoa grita, vambora! E você não tem coragem de dar o primeiro passo, o que acontece? Internamente, eu sou frágil. Internamente, tem que ser os dois. Não, mas aí é o seguinte, vamos tratar de fraqueza e fragilidade. São coisas diferentes, mas parece que está no mesmo olha, o mesmo Instagram vai jogar a conceito, gente né? fora, mas tudo bem, né? Não, não vai não. Ele vai dar o tempo de resposta. Então, se eu estou fragilizado, tá? Talvez eu não consiga dar o primeiro passo. Se eu estou fraco, minha energia está baixa. Quando você está na academia e o professor começa a gritar, você sai da sua zoninha ali e começa a se elevar. Quando eu estou... Não, agora você chegou num ponto positivo. Quando o professor está na academia, ele começa a gritar, você sai da sua zona. Mas quem foi que deu o primeiro passo? Primeiro passo para ir até a academia. Para ir para a academia? Para ir para a academia? Depende. Isso. Quem foi que acordou e falou, hoje eu consigo? Com toda a força do ódio, ela acordou e foi? Posso falar? Pode. Primeiro, vamos fazer aqui os créditos. Senhoras e senhores, esta é Suzana Castro, a minha produtora de moda. Ela é coach, ela é mentora, ela é treinadora de vendas e também tem uma vastíssima experiência no mundo da produção. Então, ela cuida da minha produção, eu mando para ela os layout, ela produz lá tudo, cores, tudo mais. E hoje eu não venho para o vídeo sem antes fazer uma consulta para poder fazer o melhor possível aqui na minha apresentação. Suzana Castro, senhoras e senhores. Eu só queria fazer uma recomendação para o Alessandro. Não mexe com mulher de manhã cedo, cara. Você vai perder. Ainda mais que tá dormindo. Eu vou me defender. Quando
quando a Suzana colocou ontem no Instagram dela o negócio, eu falei assim, gente, eu adoro essas provocações assim. Eu até falei com ela, eu falei, eu adoro provocar as pessoas, porque na verdade, quando você provoca alguém, você faz aquilo mexer, né? Sim, Você faz aquilo mexer. E quando você mexe com as pessoas, elas te contam coisas que provavelmente elas não se abririam ou não contariam isso de forma nenhuma para ninguém, né? Movimento gera E aí movimento, né? você acaba descobrindo coisas, você fala, caraca, que vida foi essa? Que vida é essa? Que extraordinária pessoa. Como é que ela saiu desse ponto A e foi para esse ponto B? Como é que ela conseguiu fazer isso? Tudo bem, Suzana, que você deu o primeiro passo. Ah! Ele acabou de admitir, Suzana. Parabéns, você é Sim, mas vencedor. eu falei isso. Mas olha só para você ver, do outro lado da ponte, não tinha alguém que te recebeu de braços abertos? naquele exato momento em especial, até que não. Tinha Deus. Tinha. Opa, beleza, nós tínhamos alguma É um coisa. assunto bem delicado, viu, Davi? Porque é uma coisa pessoal. Exatamente. Não, a gente não pode Mas analisar você, o mas texto, você não né, se sem agarrou em entender o alguma coisa? contexto, né, Suzana? Em Deus. Você se agarrou em Falei, alguma é coisa. Você se agora, agarrou. Senhor, vamos embora, vamos junto. Eu vou pôr Isso. o pé e tu vai pôr o chão. Exatamente. Então você se agarrou. Imagina que você é uma pessoa e nós temos Deus como a segunda pessoa. Sim. Não é o número dois, gente, é a segunda pessoa. Então ele te traz daqui. E aí ele é tão extraordinário que ele te apresenta outras pessoas no meio do caminho, daquele processinho dele ali, que ele fala assim, ó, tá vendo essa pessoa? Tá vendo essa? Tá vendo essa? Tá vendo o Davi? Tá vendo a Vanessa? Tá vendo a Carol? Tá vendo a Aline? Tá vendo? Essas pessoas eu quero dentro da sua vida agora. Concordo. Olha E só. aí você fala assim, Concordo. gente, eu dei sim o meu primeiro passo. Eu saí de uma zona que era desconfortável, não era confortável, porque ninguém dá o primeiro passo numa zona de conforto. Ali não é Eu, eu, confortável. Se fosse confortável, você teria continuado, concorda? eu posso Concordo. falar? Então, beleza. Pode. Pode. Posso? Olha só. É muito complicado quando a gente analisa o texto sem entender o contexto, né? Muitas vezes na nossa consultoria você vai encontrar o quê? Aquele cliente que fala assim, na minha empresa nada funciona. Na verdade, às vezes não funciona a comunicação, não funciona a autoridade, não funciona a disciplina. Mas na dor da pessoa, ela fala o todo, né? Então, não dá para analisar o texto sem entender o contexto. Quando vocês fazem referência ao auxílio divino, à presença divina em nossas vidas, a Bíblia é muito clara quando fala assim: eu te tomo pela tua mão direita. Deus estende a mão, mas o homem também tem que estender a mão. E quando Jesus fala, ele fala assim: vai, né? Ide por todo mundo. Há algumas interações bem interessantes de Jesus no que diz respeito à ação, né? Levanta-te, né? Toma, né? Se alguém quiser me seguir, eis que estou à porta e Ah, bato. Não tem essa muito coisa de arrombar bem. a porta, não, né? E se a pessoa não quiser abrir a porta, Exatamente. Suzana? Ela não Nossa, tô abre. até arrepiada. Olha aqui, ó. Tô até Ó, arrepiada, Davi. para aí, Davi, É para bem aí. isso mesmo. Você tem que aceitar. Você tem que aceitar. Se você não É. aceitar, Então, Olha, olha, essa presta atenção, aceitação, mas presta atenção no que eu vou te falar. Está escrito lá também na nossa Bíblia. sim. Batei, bata, peça. Que se você não fizer isso, talvez você não saia do lugar. Você também tem que fazer isso. Você tem que não, pedir a sua ajuda. não, olha só então, deixa eu esclarecer. Por uma questão de princípio meu, eu não discuto Bíblia com ninguém. Nem no Instituto Sim. PhD eu discuto Bíblia. É um ambiente altamente intelectual, um ambiente muito bem preparado. Eu não discuto Bíblia. O meu princípio quando vocês falaram, eu dei o meu posicionamento, que também não, eu posso estar errado. O que a gente tem que entender é que a ação gera reação, sim, mas a ação, antes da ação,
Existe uma outra lei da física que fala assim: inércia. É você sair da inércia para o movimento. E a inércia, ela depende de uma força que cause essa inércia, que você está sem movimento e que agora você vai ter movimento. Qual é essa força? A gente não sabe. Por que você acordou e foi para a academia? Que força move um homem a sair da academia de manhã cedo? Que força faz com que eu acorde 5 horas para orar, para ler minha Bíblia, para vir para cá fazer a live às 7? Me Ó, tem produzir, dia, estudar tem e tudo dia que a mais. minha força é a força do ódio. Porque eu não quero, Então, É a porque eu não melhor. quero isso. A raiva é a é o que eu melhor. falo. Queira entender o texto, mas sempre analise o contexto. Milhares de pessoas nos gritam: estou carente, preciso de ajuda. Aí, quando você vai tratar o individual, cada situação é uma situação. Sim. E o pessoal fala assim: geralmente, olha, eu acredito que quando se trata de ser humano, não existe geralmente. Para tornar uma coisa um pouco mais amena, assim, existe uma canção popular que fala assim: cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. Se essa pessoa vai mudar, é uma força que vai fazer ela sair da inércia, vai se movimentar, aí vai ter uma ação que vai causar uma reação. Mas eu não quero entrar no debate, eu só queria esclarecer esse ponto. Sim, mas eu vou ter o prazer de fazer uma live com a Suzana e a gente vai. Nós Eu vamos vou estar fazer, mais arrumadinha, né? nós vamos Eu fazer vou igual estar mais aquele. Hein? Nós vamos arrumadinha. fazer. Nós vamos fazer igual a época dos templários, assim, sabe? Nós vamos nos vestir de armaduras assim, vamos gladiar ali dentro daquela arena ali. Cuidado, Suzana, é a Santa Gladiar. Inquisição. É, porque, e na verdade é o seguinte, Suzana, não tem que ter vencedor, não, tá? É só uma luta, tá? Todos Ô, somos Suzana, vencedores sempre. ô, Exatamente, não Suzana, tem. Suzana, Oi. estaria propondo ele queimar você em praça pública? Não, Eita, será? Eu digo que isso será bem difícil se caso for o pensamento, viu? não, não é Aqui, isso. aqui a peça é dura. Deixa eu te contar. O meu interesse, Davi, é apresentar ela em praça pública. Eu quero apresentar Então, ao mundo acalmar. essa pessoa. Eu quero mostrar para o Trombetas, mundo que essa bufas e magnífica tambores, pessoa. Suzana, que Cássio chegou. Sério, eu quero mostrar para o mundo que uma pessoa que teve dificuldades e que deu o primeiro passo e que hoje pode mostrar para cada uma dessas pessoas que não consegue dar o primeiro passo Que que é tem possível. sim recurso, É que é verdade. possível. Tá Então, na bom, verdade, a gente precisa discutir isso, porque tem muita gente que Sim. não dá o primeiro passo. é verdade. Tem Então muita vamos gente com lá. dificuldade. Mas às vezes as palavras nos ajudam. Concordo. Ou nos O traem. exemplo, o exemplo do outro, a partilha do outro, a confissão do outro, né, a entrega do outro, isso faz com que a gente, poxa, se aquela pessoa que eu vi falando tudo isso e de forma tão clara e eu vivo algo parecido, conseguiu, por que eu não consigo? É verdade. O exemplo arrasta. Olha só, eu Exemplo. vou ter que ser delicado. Eu tenho um compromisso, tenho que tomar café com Ai, minha esposa. E eu vou. Não, peraí, eu vou convidar. Eu vou mudar todo o protocolo. O nosso fechador oficial de live, Alessandro, vamos ceder, claro, nós somos cavalheiros, Alessandro, vamos ceder o espaço para que Dona Suzana Castro, Leite Suzana Castro, encerre a nossa live. com Suzana, com você. certeza. Tá? Eu vou encerrar então uma frase que eu postei lá no meu Insta depois de um evento mega maravilhoso de inteligência emocional. 10% são o que acontece conosco e 90% é como reagimos a isso. Bom dia a todos.
Meu Deus do céu, tá vendo? Bom dia, que Deus abençoe. Grande abraço, meu irmão Reinaldo Duarte. Um grande abraço para todo mundo. Obrigado, Suzana. Obrigado, Alessandro. Tenha um Obrigado, dia Zé. na presença do Senhor. Bom dia na paz do Senhor. Fiquem com Deus. Tudo de Bom bom. dia. Vou pôr uma figurinha lá e marcar vocês.